troquei aqui. Enfermeira Rejane, desculpa. não é Rejane Monteiro, é Rejane Almeida. Sim. Mas está desculpado. Eu troquei aqui, enfermeira Rejane. Então eu passo a palavra para a enfermeira Rejane. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. A presidência, então, está com o deputado Valdec Carneiro, que depois a enfermeira, eu estou inscrito, deputado. Perfeitamente. Deputada enfermeira Rejane tem a palavra. Bem, boa noite a todos e todas, boa noite aos telespectadores, aos deputados presentes. Eu me inscrevi para falar sobre um episódio que aconteceu ontem dentro do plenário e eu não tive a oportunidade de falar, né? Foi a respeito do meu PL, um PL de número 2448, e que esse PL cria uma comissão para analisar os impactos do Covid na vida das pessoas. E, infelizmente, deputado Valdec, nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de muita intransigência, um momento de muito ódio da parte daqueles, principalmente de alguns, que falam que são cristãos, né? Falam que seguem a igreja, falam que seguem a Deus. E, infelizmente, eu tenho que concordar que esse deputado tem que entrar na escolinha do professor Raimundo, né? A interpretação que é feita sobre a questão do planejamento familiar e confundir planejamento familiar com propostas abortivas é, no mínimo, desconhecer o que está na Constituição, desconhecer o que está nas leis e desconhecer a luta das mulheres, né? Porque é de uma ignorância tamanha que a gente não tem nem como classificar esse tipo de coisa. Porque a questão do planejamento familiar, eu não vou encaminhar documentos ao gabinete 410, porque eu entendo que um deputado, para chegar numa casa legislativa, ele tem, no mínimo, que conhecer de leis, né? Ou pelo menos conhecer alguns pontos que são essenciais para a vida do cidadão e da cidadã do estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero aqui falar o que é planejamento familiar. Planejamento familiar foi conquistado, foi uma conquista da sociedade e que está na Constituição do país, né? Ela garante aos homens e mulheres, né, o conhecimento, a informação e o planejamento sobre as suas vidas e sobre os seus filhos, sobre a quantidade de filhos que eles têm interesse de ter. E o planejamento familiar, ele é feito em todas as instituições de saúde, principalmente as instituições da rede básica, né? As pessoas vão no atendimento, né? Seja ele individual ou em grupo, com o casal, com as mulheres, somente os homens, para explicar não os métodos abortivos, porque isso é uma mente, sabe, uma mente podre que contaminou um ser humano que só fala sobre isso. Mas esses métodos que você pode evitar uma gravidez indesejada. E essa é uma forma, deputado Valdec, deputados que estão aqui, é uma forma correta, porque as pessoas precisam ter informações sobre o uso de uma pílula, o que essa pílula faz no organismo de uma mulher, como é que ela deve tomar uma pílula, porque ainda tem muitos jovens que utilizam dos mecanismos de planejamento familiar, ou seja, mecanismos para não engravidar de forma errada, né? Tem meninas que só vão tomar a pílula na hora de ter uma relação sexual, tem meninos que usam a camisinha de forma errada, né? Não coloca a camisinha corretamente. Tem mulheres que não sabem o que é o DIU, né? E que o DIU pode ou não causar
ao seu organismo mediante algumas doenças prévias que essas mulheres possam ter. Então, isso é planejamento familiar, isso é buscar informação, é dar informação para a população. E isso é uma obrigação do governo, se o deputado não sabe, né? Nós temos que prevenir uma gravidez indesejada, nós temos que prevenir um casamento saudável, né? Porque o casal ele vai optar ou não por uma gravidez se ele já está na condição, né, financeira, social, de ter os seus filhos. Então, quem busca essas informações é a sociedade, é a população que procura o atendimento para ter essas informações. E o poder público tem que fornecer a camisinha, tem que fornecer o diafragma, tem que fornecer o DIU, tem que fornecer a laqueadura, né, a vasectomia. Isso é planejamento familiar. Então, o nosso projeto de lei, né, ele pede respostas imediatas ao poder público, porque o poder público, durante a pandemia, deixou de atender muitas gestantes, deixou de atender as meninas, as jovens, as mulheres, as idosas, em relação à saúde da mulher, o aumento da violência doméstica, e por aí vai. Então, taxar o nosso projeto de abortivo, né, falar que ele não sabe interpretar, é muito ruim, né? É muito ruim, né? Falar que o feminismo entende, como é que o feminismo entende planejamento familiar? O feminismo não entende nada. O planejamento familiar tem leis, está na Constituição, é garantido à mulher, ao casal e a qualquer um. Então, eu só tenho a lamentar sobre isso, sabe, deputados? Porque aqui a Alerj se tornou um espaço de uma disputa que transpassa o conhecimento, transpassa a você ter, né, um cuidado melhor com as mulheres e transpassa até a questão do seu entendimento do que seja, né, essas garantias que nós mulheres temos. Não há que se falar aqui que seja o feminismo ou não. Todos os homens e mulheres deveriam conhecer o que é planejamento familiar. Quantos e quantos homens, as esposas, e depois não têm condição de cuidar dessas crianças, porque já tem 5, 6, 4 filhos e não tem condição financeira para dar melhor qualidade de vida para essas crianças. Então, existe um planejamento familiar. E é disso que a gente está debatendo e discutindo. Eu acho que a gente precisa ter mais conhecimento para falar um dos outros, para atacar um aos outros. Então, eu convido o deputado a, se quiser, né, a gente pode sim, se ele quiser, ele vá no gabinete, né, para a gente explicar a ele o que é planejamento familiar, entregar a ele alguns livros, alguns artigos científicos e ajudá-lo a ter um pouco mais de entendimento das leis, um pouco mais de interpretação das informações. Bem, deputados, eu queria também, para terminar, me solidarizar com a questão que foi trazida aqui pela deputada Renata, pelo deputado Valdec, que é a questão, né, do preconceito, todo o preconceito existente em relação ao nosso povo negro, ao povo favelado, ao povo que tem dignidade, ao povo que mora na favela
mas que não pode nunca ser referenciado ao crime, ao banditismo, às pessoas, né, que não estão dentro de uma legalidade. Deixa eu ver se terminou aqui. Bem, peraí. Não, fechou não. Então, me solidarizar contra, né, a dignidade dessas pessoas que a matéria abordou. Então, concordo plenamente com o deputado Waldeck. Acho que a gente deveria, aqui nessa casa, lançar uma moção de repúdio a essa revista, a essa matéria, e mostrar que dentro dessas favelas moram pessoas do bem, moram pessoas que têm dignidade, moram famílias que buscam, né, uma vida melhor, e que ali é o seu território, e que eles têm que lutar para que esse território não seja um território de tanta violência, de tanta mortandade, como a gente vê acontecer. Então, toda a nossa solidariedade ao Complexo da Maré e aos seus moradores, né, que merecem respeito e tratamento de todos nós. Muito obrigado, deputado Waldeck, que está aqui na presidência da casa, e fica aqui a nossa proposta de um documento coletivo, né, de repúdio à matéria e de solidariedade aos moradores do Complexo da Maré. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, deputada enfermeira Rejane, por sua manifestação. E passo a palavra agora, por ordem de inscrição, ao deputado